Olá, amigos, estamos iniciando mais uma aula, ainda falando de métodos de arquivamento. Nós já vimos de forma genérica, já vimos o alfabético, o geográfico, o numérico, que se divide em simples, cronológico e dígito terminal. Hoje, na aula de hoje, veremos os métodos ideográficos. Método ideográfico. No método ideográfico, o elemento principal a ser considerado no documento, qual é? Relembrando, no alfabético, nome, que são as regras de alfabetação, arquivamento onomástico. No método geográfico, o elemento principal a ser considerado no documento, local, procedência. No numérico, o número. No ideográfico, ideia, ideia, assunto. Então, no método numérico, no método de arquivamento ideográfico, no método de arquivamento, repetindo, no método de arquivamento ideográfico, o elemento principal a ser considerado no documento é o assunto. O método ideográfico, nós podemos dividi-lo. Vocês viram quando eu dei a aula sobre o método de arquivamento de forma genérica, quando eu falei de todos os métodos, mas de uma maneira bem sucinta, bem resumida, eu disse que o método, quando eu fiz aquele esqueminha, eu disse que o método ideográfico nós podemos dividi-lo em quê? Alfabético e numérico. Alfabético e numérico. O método ideográfico alfabético nós podemos subdividi-lo em dicionário e enciclopédico. E o método ideográfico numérico nós podemos subdividi-lo em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. Então, relembrando, repetindo, os métodos, o método ideográfico, elemento principal a ser considerado no documento, ideográfico, ideia, ideia, assunto. Elemento principal a ser considerado no documento é o assunto. O método ideográfico nós podemos dividi-lo em alfabético e numérico. O método ideográfico alfabético podemos subdividi-lo em dicionário e enciclopédico. E o método ideográfico numérico, nós podemos subdividi-lo em duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. Vamos falar sobre cada um deles e vamos comparar os métodos ideográficos alfabéticos, o dicionário com o enciclopédico, e vamos comparar o ideográfico numérico, o duplex com decimal. Então, vamos começar vendo o ideográfico alfabético, o dicionário. Uma aguinha. Método ideográfico alfabético. O dicionário, os assuntos são dispostos em rígida ordem alfabética. Olhem os exemplos. Arquivo corrente, arquivo intermediário, documento utilizado, usado como fonte de pesquisa e sinaléticas. Tá? Olha a ordem que estão dispostos. Arquivo corrente, né, é como se fosse um dicionário. Tá? Aqui, ó, mesmo alinhamento, então o alinhamento é uniforme, alinhamento uniforme, o mesmo alinhamento, um embaixo do outro, tá certo? A letra, e é como se fosse o quê? Um dicionário. A letra A, arquivo que está se repetindo, o C vem antes da letra I, letra por letra, né? A letra A antes da letra D e a letra D antes da letra S. Né? Esse pesquisa aqui, na verdade, esse pesquisa era para estar aqui, fonte de pesquisa. Tá? É que o pesquisa veio para cá, mas o certo é pesquisa aqui. Então, ficaria arquivo corrente, arquivo intermediário, depois documento usado como fonte de pesquisa, pesquisa aqui, depois de documento, embaixo de documento, sinaléticas. A antes da letra D e a letra D antes da letra S. Então, o alinhamento uniforme, um só, é como se fosse um dicionário. Tá? O dicionário, pensa no alfabeto, um dicionário, o mesmo alinhamento. Esse é o ideográfico alfabético. Vamos ver agora
Vamos ver agora o ideográfico alfabético enciclopédico. Tem o dicionário e tem o enciclopédico. O enciclopédico, existe uma relação mútua entre os assuntos. Então, isso aqui é uma dica de prova. DP, dica do Valentini, dica de prova. Põe um asterisco aí. No enciclopédico existe uma relação mútua entre os assuntos, ou seja, uma hierarquização entre os assuntos. Hierarquização entre os assuntos. Tá? Os arranjos secundários, os arranjos secundários vão estar subordinados hierarquicamente a um arranjo que é o principal. Lembram que na minha aula de arquivamento, método de arquivamento de forma genérica, eu falei, dei alguns exemplos de arranjo principal e os arranjos secundários ligados ao arranjo principal, aquele que hierarquicamente está acima. Por isso, olhem um exemplo. Olhem esse exemplo aqui, ó. Arquivo corrente, documento possui valor primário e setorial. Né? Documento possui valor primário, não é arquivo corrente? Arquivo setorial, os arquivos setoriais não cumprem funções dos arquivos correntes. Vocês já aprenderam na minha aula de teoria das 3 idades, do ciclo vital dos documentos, dos estágios de evolução dos arquivos. Vocês já aprenderam isso. Documento que possui valor primário, valor administrativo é arquivo corrente. Arquivo setorial, arquivo corrente. Arquivo intermediário, documento possui valor primário, que é valor administrativo. Ainda no arquivo intermediário, o documento ainda tem valor primário. Limbo que é outro nome pelo qual nós chamamos o arquivo intermediário. E arquivo permanente, documento possui valor secundário, histórico, vocês já aprenderam, ligado ao permanente. Então, o que vocês percebem aqui? Nós temos aqui um arranjo principal, aqui um outro arranjo principal e aqui um outro arranjo principal. Subordinados ao arranjo principal, os arranjos secundários, um pouco mais à direita, alinhados um pouco mais à direita, tá certo? Então, ó, documento possui valor primário e setorial um pouco mais à direita, hierarquicamente, né, hierarquização entre os assuntos, eles estão subordinados ao arquivo corrente. Documento possui valor primário aqui e limbo, subordinados hierarquicamente ao arquivo intermediário, um pouco mais à direita. E documento possui valor secundário, também subordinado ao arquivo permanente, um pouquinho mais à direita. Ora, então comparando, agora, se vocês perceberem, vocês podem perceber que também existe, claro que respeitando uma hierarquia, mas também existe o quê? Existe uma ordem alfabética a ser seguida, né? A ser obedecida, como também existe no dicionário. Só que, comparando o dicionário com o enciclopédico, o dicionário, vocês percebam, né? Que o alinhamento ele é o quê? Uniforme, um embaixo do outro. No enciclopédico, não. No enciclopédico, há o quê? Uma hierarquização. Aqueles que estão hierarquicamente subordinados ao arranjo principal estão um pouquinho mais à direita. Então, no arquivamento, né, no método dicionário, ideográfico dicionário, o alinhamento é uniforme. No enciclopédico, não é uniforme. Tá? Por isso que existe o que nós chamamos uma hierarquização. Tá? Então, isso é o principal, vocês devem saber, sobre o método ideográfico alfabético, tanto o dicionário quanto o enciclopédico. Tá certo? A grande diferença entre os dois é que né, no caso do dicionário, o alinhamento é uniforme e no dicionário, no enciclopédico não. No enciclopédico, o alinhamento não é uniforme porque há o quê? Uma relação mútua, uma hierarquização dos arranjos secundários em relação ao arranjo principal. Eles estão subordinados ao arranjo principal. Portanto, existe uma hierarquização no método enciclopédico, se nós fizermos uma analogia com
o método dicionário. Vamos ver agora o ideográfico numérico. Nós vimos o ideográfico alfabético, dicionário enciclopédico. Agora nós vamos ver o ideográfico numérico. Decimal, o duplexo decimal e o unitermo indexação coordenada. Vamos dar uma relaxada? Vamos suspirar? Vamos dar uma suspirada. Vamos relaxar, relaxem, alonguem. Dá uma alongada. Alonga. Respira fundo. Suspira. É isso aí, voltemos à arquivologia. Vamos lá. Ideográfico numérico, duplex. A grande vantagem do duplex é que o método duplex nos permite uma abertura ilimitada de classes. Os números são separados por um traço. Então, a característica do método ideográfico numérico é que os números são separados por um traço e nos permite uma abertura ilimitada de classes. Se eu digo a vocês que nos permite uma abertura ilimitada de classes, é a mesma coisa que eu falar que nos permite uma expansão ilimitada do acervo. Expansão ilimitada do acervo. Já caiu em prova. O método numérico, o método ideográfico numérico duplex, uma das vantagens é que ele nos permite uma expansão ilimitada do acervo. Tá certo, o item estava certo. Então, por quê? É a mesma coisa você falar em abertura, se nos permite uma abertura ilimitada de classes, significa o quê? Que ele nos permite o quê? Uma expansão ilimitada do acervo, né? Nos permite, à medida que vai crescendo o acervo, eu vou abrindo o quê? Várias classes e subclasses, tá certo? Aqui tem um exemplo, 1 traço 1, 1 traço 2, 2 traço 1, 2 traço 1, traço 1, 2 traço 1, traço 2, 2 traço 2, perdão. Por exemplo, se eu continuasse 2 traço 2, traço 1, 2 traço 2, traço 1, traço 1 e assim por diante, tá? Esse é um exemplo. Vamos lá. É característica, o método duplex é característica o quê? De documentação que eu vislumbre, né? Que eu tenha certeza de que o crescimento do acervo de um determinado setor ou da instituição vai crescer muito, vai ser um volume imensurável, muito grande. Aí eu utilizo o duplex. Lembram que eu falei que o sistema de arquivamento, eu não, Schellenberg que falou, né? Theodore Roosevelt Schellenberg, profissional da área documental, ele disse o quê? Ele afirmou que um sistema de arquivamento deve ser simples, flexível, além de permitir expansões, a expansibilidade. Está aí, tá? Esse é o método ideográfico numérico duplex. Vamos ver agora, esse é o duplex, vamos ver o ideográfico numérico decimal. Baseia-se no sistema decimal de Melville-Dewey, gravem esse nome, que já caiu em prova, já apareceu em prova esse nome, Melville-Dewey. Então, quando se falar em método decimal, sistema decimal de Melville-Dewey, né, ou método criado por Melville-Dewey, está se falando no método decimal, você já sabe, que é um sistema, método também muito utilizado em biblioteca. Então, método decimal baseia-se no sistema decimal de Melville-Dewey, que divide o saber humano em 9 classes principais e uma décima geral. Ora, se tem 9 principais e uma décima geral, né? 9 principais com uma décima geral vai fazer um total de quantas classes? 10 classes. 10 grandes assuntos.
Tá? Por isso decimal. Decimal de 10 classes, 9 principais e uma geral. Os números são separados por um ponto. Enquanto no duplex, comparando já com o duplex, enquanto no duplex separa-se os números por um traço, no decimal separa-se por um ponto. Tá? Então, os números são separados por um ponto. A parte inteira, isso é importante vocês saberem, isso é dica de prova, dica do Valentini, a parte inteira ela é composta por 3 algarismos e a parte decimal pode ou não existir. Então, é muito importante que vocês... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor Renato? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso completaço do professor Renato? Então convido você a acessar nosso site, o lacconcurso.com.br. Lá está disponível o curso completão do professor Renato Valentini. São 60 dias de acesso por apenas R$ 80. É isso mesmo, R$ 80. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, este curso foi gravado todo ele em 2015, ele é super atualizado e é o curso mais completo do mercado. Ou seja, está com dificuldade, quer aprender arquivologia para gabaritar? Então pode se matricular aqui no LAC Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Forte abraço. Clique lá.